normal aqui. Então, voltamos aqui, né? E aí ele vai indicar para a gente, né, agora o quê? Então, ó, por exemplo, né, ele está dizendo aqui que esses nossos transistores e os diodos aqui, eles estão operando também com lógica E, né? Então, olha só, o que ocorre aí? Né? Então, vamos supor o nosso diodo aqui. O que é a gente colocar ele em lógica zero? Então, eu vou colocar esse cara aqui em lógica zero. Em lógica zero quer dizer que ele vai a nível de tensão zero. Se eu colocar nível 1, o que ocorre aqui? Ó? Quer dizer que ele vai a nível de tensão de VCC. Então, essa é a ideia aí dos níveis de tensão para a gente observar as condições de tensão. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essas colocações aqui. Então, entendido aí que zero, né? Aqui. Então, ó, vamos colocar a nossa tabelinha lá. Então, na tabelinha nossa é 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Né? Isso aqui é mesmo que a gente contar, né? Isso aqui é 0, né? 0 em binário. Isso aqui vale 1. 1, 0 vale quanto? Quanto é um 0 em decimal? Passando de binário para decimal. Quanto é um 0 passando de binário para decimal? 2. Muito bem, então eu tenho 2. E o 1 é 3. Né? Então aqui é a minha variável A, aqui é a minha variável B. E aqui eu vou pensar aqui o que acontece com a minha saída, meu out. Né? Out. Tá aqui, vou colocar o meu out aqui. Né? Então, eu coloquei A em 0 e B em 0. Ou seja, eu peguei aqui o A, peguei o B e liguei ambos a 0. Se A e B estão em 0, vamos supor que esse diodo aqui sejam diodos ideais. Se A e B estão em 0, tem uma limitação aqui. Ó. Esse diodo está conduzindo ou não? Ele é uma chave fechada ou uma chave aberta nessa condição? Não está conduzindo. Então vamos lá, eu tenho um positivo aqui e eu tenho um negativo aqui, ó. Né? Então o que acontece? Ó? O sentido da minha corrente é de cima para baixo. Essa é a minha corrente. Então ele passa pelo resistor e vai querer passar aí, ó. Né? Minha corrente vai querer passar assim pelo diodo e vai querer passar assim, ó, né? Pelo outro diodo. Ó. Aí dá uma olhada, olha só, presta atenção. A seta do diodo, ó, coincide com a seta da corrente? Sim ou não? Sim. Sim. Então, se a seta do diodo coincide com a seta da corrente, quer dizer que o diodo está conduzindo. E aí a tensão em cima dele é zero. Ou seja, se a tensão em cima desse diodinho aqui, né, se a tensão dele é igual a zero, ou seja, ele é um curto-circuito, o que está acontecendo aí? Na minha saída, que tensão que sai? Sai zero ou sai V? Zero. Zero, exatamente. Ó. Então a minha saída aqui é zero. Beleza? Tá ótimo. Agora, olha só o que aconteceu. Ó. Na próxima linha, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Nossa, ver que o celular é muito pequeno, professor. Oi? Às vezes é ruim, né? Verdade, eu concordo com você. Então, ó, na 1, ó, na linha 1 aqui, ó, ocorre o quê?
O A está em 0, ou seja, o A está ligado aqui no terra. E o B está em 1, ou seja, o B está ligado aqui, ó. Aqui e tal, está ligado aqui no VCC, ó. Né? Qual dos diodos está conduzindo, o A ou o B? O A. Exatamente, só o A está conduzindo. O B ele abriu. Quando o B abre, acontece o quê? Como se ele tivesse saído daqui, né? Ele saiu daqui. Mas o A, como ele está conduzindo, ele faz com que ele é um curto-circuito, né? Entre esse ponto aqui e esse aqui. Ou seja, a minha saída aqui, ele está a nível 0 volts ou ele está a nível de V? Se está em curto, é 0. Se está em curto, é 0. É isso mesmo. Está em curto, ele está a nível de terra. Bom, beleza. Agora, ó. Vamos lá. Vou passar borracha aqui em tudo isso aqui de novo. Né? Tá? E vamos para a próxima linha. Né? Próxima linha. Então, na próxima linha, ó, linha 2. Quem é que está em 1 agora? Quem que está em VCC? É o A. Então, eu vou pegar o A aqui, ó, e ele está em VCC. E o B? O B está aqui, ó, ligado no terra. Né? O B está ligado no terra. Agora, qual é o diodo que está conduzindo? O diodo A ou o diodo B? Opa, o pessoal já aí, né? Certeiro que o diodo B está conduzindo. Isso quer dizer, então, como ele está conduzindo, há um curto-circuito, né? Estou pensando em diodo ideal, então, né? Há um curto-circuito entre o anodo do diodo B e o meu terra. Consequentemente, a minha saída está a nível de terra, a nível 0, ou está a nível de mais VCC, está a nível de mais V? Isso aí, né, pessoal? Está a nível de terra. De novo, ele está em 0. Né? De novo, ele está em 0. Tá? Beleza? Até aqui, tudo bem? Dúvidas? Né? Quando qualquer Me um perdi. desses diodos aí conduz, né, o meu sistema aí está a nível 0 de saída. Você ia perguntar, Fábio? Me perdi na acompanhamento da tabela ali, professor. Ah, tá. Então, no caso aí, essa última colocação, né? Então, deixa eu voltar aqui. Borracha. Então, ok. Então, nessa última colocação, o que eu coloquei aqui? Ó, linha 2, né? Linha 2. Então, na linha 2, o que acontece? O A é 1, então eu vou colocar um 1 aqui, ó, e o B é 0. O B é 0. Tá aqui, beleza. O que é o A em 1? O A em 1 quer dizer que o A foi ligado aqui em mais V. O que é o B em 0? Quer dizer, o B em 0 quer dizer que ele foi ligado aqui no terra. Tá? Com essa ligação do diodo B em 0, o que acontece? Meu amigo aqui, ó, o diodo B começa a conduzir, né? Então é como se ele colocasse um curto-circuito aqui entre o anodo e o catodo aqui do B, né? Ou seja, entre o anodo, que está aqui a saída, o out, e o catodo, que é o terra, né? Então ele colocou um curto-circuito. Isso faz com que a minha saída, ó, então, que nível está a minha saída? Ó? Ele está a nível 0, né? Porque esse ponto aqui é o curto-circuito. Tá bom? Sim, sim. Beleza, então. Vamos apagar isso agora. O que a gente tem agora? Agora, na última linha, então, na última linha, a gente tem o quê? Ó? Eu tenho A em 1, então meu A está em 1. B também está em 1. Né? Isso quer dizer que eu peguei o meu B e liguei aqui no VCC. Peguei o A e liguei no VCC também. Né? Então, os dois estão ligados aí no mais V. Né? Os dois estão ligados no mais V.
Olha, se os dois diodos estão ligados no mais V, eles estão abertos ou estão em curto-circuito? Os dois estão abertos, né, professor? Os dois estão abertos. Isso quer dizer, então, que a corrente no circuito aqui, ó, né, a corrente no circuito aqui, se eles estão abertos, a corrente no circuito aqui é zero. Né? Zero, é isso? Acho que não. Ué, Acho que não, professor. por onde a corrente vai circular? Pelo resistor? Oi? Então, ó, para a corrente circular, ela tem que sair do mais e chegar no terra. Se eu não tenho caminho nenhum para chegar no terra, a minha corrente é zero. Não tem caminho, né? Ó, imagina o seguinte. Eu tenho dois fios elétricos. Quando é que você leva choque? Ou seja, quando é que passa corrente por você? Vixe. Tem que estar segurando uma fase, em contato com uma fase, e aterrando em algum local. Exatamente, Edson. Eu tenho que ter terra ou massa. Exato, eu tenho que ter as duas condições. Então, o passarinho que vai lá e pousa só em um fio, ele não leva choque. Por quê? Porque ele não tem caminho. Né? Não tem de onde sair. Eu tenho, para ter corrente, eu tenho que ter aí o positivo e o negativo. Eu tenho que ter um ADDP positivo e um ADDP negativo. Então, esse passarinho só vai levar choque se ele conseguir encostar em dois fios com diferentes potenciais diferentes. Né? Ou seja, mais V, né, e terra. Mas como o meu, né, os dois diodinhos aqui, eles estão abertos, eu não tenho passagem de corrente. Por quê? Porque eu não tenho caminho, concorda? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Isso, ele está em aberto, né? Não tem passagem de corrente, então. Aí o que acontece? Se não tem passagem de corrente, qual é a tensão que eu tenho nesse resistor aqui? Lembra que a tensão é R vezes I. Então, qual que é a tensão aqui que eu tenho nesse resistor? Minha tensão aqui no resistor é igual a quanto? O VR. Conta fácil, né? 0,0000000. Zero, né? 0 volts. Isso quer dizer, né, que não há passagem, né, não tem passagem de corrente aqui, né? R. O que é esse R aí? 10K, 1K, 1 mega. Mas se a corrente é igual a zero, a tensão R vezes I é zero. Concorda? Tem alguém que está aí na dúvida? Não, né? Beleza. O que quer dizer tensão zero em cima do resistor? Quer dizer que a tensão que está do lado de cima é exatamente igual à tensão que está no lado de baixo. Tudo bem? Dúvidas? Ó. Então, o que é a tensão zero no resistor? Quer dizer que a tensão que está no ponto de cima é igual à tensão que está no ponto de baixo. Ou seja, a tensão do alto aqui é o quê? É 0 volts ou é mais V? Qual é a tensão que está aqui no alt? 0 volts ou é mais V? É zero. Davi? Quer perguntar alguma coisa? Não. Então, turma, ó, vamos lá. De novo, hein? Só para vocês, né? Vamos. Deixa eu tirar aqui esse aqui, que isso aqui tá com. Opa! Tá aqui, borracha. Deixa eu tirar essa borracha aqui, ó.
Beleza, vamos limpar um pouquinho, né? Então, olha só, o que ocorre aqui? Ó? Preste atenção no que eu falei. Vocês não prestaram atenção no que eu falei. Ó, eu quero saber qual que é a tensão aqui no out, né? Eu sei que a tensão VR, ela é igual a 0 volts, beleza? Então, nessa condição, a tensão VR é igual a 0 volts. O que quer dizer 0 volts aqui em cima do resistor? Quer dizer que a tensão que eu tenho aqui em cima dele é igual à tensão que eu tenho aqui embaixo dele. Qual é a tensão que eu tenho em cima dele? Mais V ou zero? Mais V. Isso, ó. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Então, a minha tensão VR igual a zero, a tensão resistor igual a zero, quer dizer que a diferença de potencial em cima do resistor é nula. Ou seja, a tensão que está na parte de cima do resistor é igual à tensão que tem aqui na parte de baixo do resistor. Tá? Aí eu pergunto para vocês, na parte de cima aqui do resistor, qual é a tensão que eu tenho? Mais V ou zero? Mais V. Mais V. Então, se eu não tenho diferença de potencial, quer dizer que a tensão que está na parte de baixo é igual a mais V ou zero? É a mesma de cima, né? Mais V. De cima, ou seja, mais V, né? Então, o Luiz aí tá colocando aí certinho, o Dalton também, tá? Então, se a tensão é a mesma, quer dizer que o VOV out aqui é a tensão de VCC, é o mais V. E a gente, como a gente falou que o TR é 0, o mais V é 1, né? Ó, é 1. E aí eu tenho a minha tabela da Angel, tá aqui, ó. Beleza? É isso aí, Dalton. Não mudou nada. A tensão é igual. Né? A tensão é igual, é a mesma. Ó, nem vou falar aqui dos transistores, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa, tudo bem? Então vamos lá. Para frente. Opção de ponteiro. Tá aqui. Marca texto. Então, o que é uma tabela verdade? Né? Então, nós já usamos esse conceito de tabela verdade. Né? Então, é uma maneira de observar como é que vai acontecer a minha saída em função de todas as entradas que eu vou colocar nela. Né? Então, no caso aí, ó, nessa figurinha, né, eu tenho aqui as minhas variáveis de entrada A e B. E eu tenho aqui a minha saída. E aqui eu tenho uma função. Então, meu x é uma função dessas variáveis A e B. Mais ou menos óbvio, né? Mudou A e mudou B, a minha saída x aqui vai alterar. O que acontece então com essa tabela lógica? Ela vai relacionar todas as combinações possíveis de entrada, né, presentes aí nas entradas, né, para que eu possa observar o que acontece na saída. Isso não dá para fazer na álgebra comum. Por quê? A A e a B, as variáveis A e B, elas têm infinitos valores. Né? A variável A e a variável B, ela varia de menos infinito a mais infinito. Então eu não consigo fazer uma tabelinha para relacionar. Né? Eu tenho então, né, que aprender mesmo como é que funciona a função. No caso aqui, como eu tenho poucas variações, né, das entradas A e B, eu posso fazer uma tabela. Né? E essa tabela chama-se tabela verdade. Tá? Então, o que é a tabela verdade? Relaciona as variáveis de entrada com as saídas. Né? Quantas combinações? Então, você vê aqui, ó, eu tenho as figuras 3 e 4, ó, elas têm aí tabela verdade para
3 e 4 entradas, respectivamente. Ó. Aí você vê que quanto mais entradas, mais linhas eu vou ter. Qual que é a relação entre a quantidade de linhas e a quantidade de entradas? Né? Se eu disser que eu tenho N entradas, então aqui, ó, no caso, N é igual a 3. Aqui, ó, eu tenho 4 variáveis, então N é igual a 4. Quantas linhas eu tenho? Né? Quantas linhas eu tenho que ter na minha tabela verdade? Então, ó, a gente está trabalhando com que base? Base 2, base 3, base 4? Que base que é essa que eu estou trabalhando? 2. Base 2, né? Então tá aqui, ó. Tenho 2. 2 elevado a n. Então, a quantidade de linhas que eu vou ter na minha tabela é 2 elevado a n. Então, no caso aqui embaixo, ó, 2, tenho 3 variáveis, né? 3 variáveis. Então, com 3 variáveis, meu n é igual a 3. 2 elevado a 3, quantas linhas? 8. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. Aqui, ó, no caso aqui da figura 4, eu tenho aí 4 variáveis, A, B, C e D. Então, a quantidade de linhas é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Você vai ver aqui, então, que eu tenho 16 linhas. Bom? Qual que é o macete aqui para a gente fazer o negócio sem ter muito problema? Então, a primeira linha aqui, ó, eu sempre faço 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sempre, né? Vou alternando. 1, 0, 1. 1, 0, mais 1. 0, 1. Vou sempre fazendo assim, até acabar a quantidade de linhas que eu tenho. E na próxima coluna? Então, na próxima coluna, eu dobro a quantidade de zeros e a quantidade de uns. Então, eu vou ter 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. E a próxima linha? Dobra de novo. Então, ao invés de 2 zeros, 2, 1, eu vou ter 4 zeros, 4 1s. 4 zeros, 4 1. Sempre de 4 em 4. Aí, quando você põe mais uma linha, ó, 8 zeros, 8 1s. Aí, se eu for pôr mais coisa, mais 8 zeros, mais 8 1. E na próxima coluna, se eu tiver mais uma coluna, dobra, né? Eu estava em 8, vamos para 16 zeros, 16 1s. Assim vai. E o legal de fazer isso é o seguinte. Fica na ordem, em ordem crescente. Então você vai ver que a primeira linha é 0, aí a próxima é 1, aí o próximo número é 2, o próximo é 3, e assim vai. Fica em ordem crescente. Beleza? A gente usa isso mais ou menos como padrão. Professor, Oi? só fiquei com uma dúvida, uma coisa. Nesse número de linhas, como é que eu sei quando olhando essas duas tabelas? Só aprende. Só que vai depender do número de variáveis que a gente vai colocar. Então vamos brincar o seguinte, ó. Eu vou fazer um circuitinho aqui para mim. Esse circuitinho aqui, ó. Então eu vou ter a minha lâmpada, né, que nós já trabalhamos. Então aqui a minha lâmpada é a minha saída aqui, vai ser o meu X. E eu vou colocar aqui 1, 2, ó, 3 chaves. Tá? 3 chaves aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha chave A, a minha chave B e a minha chave C. Qual a tabela que eu vou usar? A tabela da figura 3 ou a tabela da figura 4? Figura 3 lá. Da figura 3, exatamente. Agora, se eu pegar aqui, né, ó, vou colocar aqui uma outra chave aqui, ó. Essa aqui vai ser minha chave D. Olha, agora eu tenho quantas variáveis? 4, né? 4. E aí vai ser minha figura 3 ou minha figura 4? Figura 4. Figura 4. Bom, a gente pode falar o seguinte também, ok?
por exemplo, isso aqui não é D. Isso aqui é, por exemplo, também é igual a minha A. Né? Então, quando você mexer nessa A, você também mexe nessa A aqui. Aí volta para a tabela número 3, tá bom? Então, vai depender da quantidade de variáveis possíveis. Então, no caso aí, as duas chaves A são a mesma chave, né? É uma variável só. Beleza? Mas sempre vai ser duas linhas ou vai mudar? Número de linhas. A quantidade de linhas vai depender da quantidade de chaves. Entendi, professor. Tá? Então, se eu colocar uma chave só, então, ó, coloquei uma chave só. Olha só que beleza. Então, tá aqui, ó. Coloquei uma chave só. Essa eu vou chamar a chave A. Então, qual é a possibilidade da chave A? A chave A pode estar como? Essa chave Ligado ou A pode desligado? estar Aberta. E pode estar Está aberto ou pode estar fechado, mas ele parece que está aberto. aqui, ó. Só tem essas duas possibilidades. Não existe mais nenhuma, né? Não existe mais nenhuma possibilidade. Agora, se a chave A está aberta ou desacionada e depois ou acionada, o que acontece com a minha lâmpada? Estamos chamando ela de X aqui, né? Então, se a chave A está em 0, então o que relaciona a tabela verdade? Eu tenho que colocar todas as possibilidades aqui. Então, no caso, minha chave A ela só tem duas possibilidades. Ou ela está acionada, ou ela está acionada, ou ela não está acionada. Se a chave A não estiver acionada, a lâmpada acende ou apaga? Está acesa ou está apagada? Apagada. Apagada. E se eu acionar a chave A minha lâmpada ela permanece apagada ou ela acende? Acende? Acende, tá certo? Né? Então, o que acontece? Você viu que com uma única chave, ou seja, com uma única variável, eu tenho uma tabela com duas linhas, né? Lembra lá, ó? 2 elevado a uma variável dá quanto? Dá 2. Então, eu tenho duas linhas. Se eu tiver 3 variáveis, ou seja, 3 chaves, né? É 2 elevado ao cubo, ou seja, 8 linhas. E assim por diante. Ok? Agora entendi, professor. Tá ótimo. Então tá aqui, ele está dando um resumão aqui daquilo que eu já falei, tá bom? Então tabela verdade, com duas entradas, ou seja, duas variáveis, tem 4 linhas. Se eu tiver uma tabela verdade com 3 entradas, ou seja, 3 variáveis, eu tenho 8 linhas, né? 2 elevado ao cubo. E se a minha tabela verdade tiver 4 entradas, 4 variáveis, eu tenho 16 linhas, né? 2 elevado à quarta, 16. Então, se eu tiver n entradas, eu tenho 2 elevado a n, né? 2 elevado a n linhas, tá? Então, ó, pergunta número 1. Considerando a tabela verdade aqui desta figura 4, qual é o estado da saída X quando todas as entradas A, B, C e D estiverem em nível lógico alto? É 0 ou é 1? 1. Beleza, é isso aí, ó. Ok, ó, tá aqui, ó, nível lógico. Então, como é que eu vejo isso? Ele está falando, todas as entradas são 1. Então, o A deve ser 1, B deve ser 1, C deve ser 1 e D também deve ser 1. Qual é a condição da minha saída? Ó, 1. Ok? Todos viram isso aí? Ótimo. Sim, mas tem casos aí onde um só não tem algum zero, né, professor? E continua sendo 1, né?
E tem casos aí que Sim, por quê? Porque aquilo que eu falei para vocês, ó, eu tenho as variáveis A, B, C e D, né? Então eu tenho 4 variáveis aí que entram, né, num circuito lógico qualquer, eu não sei qual é esse circuito lógico, tá? E eu tenho a saída X. Então, esse circuito lógico, se ele obedece essa tabela verdade, ó, eu tenho essa relação. Agora, eu não sei qual é o circuito lógico que existe aí, entendeu? Pode ter chave em paralelo, né, professor? Pode ter chave paralelo, pode não ter. Então, né, pode ter várias colocações aí. O que importa é que o que eu sei é que ela atende, essa função aqui, ó, ela atende a essa tabela verdade. Tá bom? Ah, de onde sai essa tabela verdade? Não sei, meu amigo pegou e colocou aí. Tá bom, ele pode ter levantado um a um, ó, ele veio aqui e colocou, né, todas as entradas em zero. Ele viu que a saída deu zero. Ele foi lá, colocou todas as entradas em zero, menos a A, né? Ou seja, a condição da segunda linha. Ele viu que deu zero também. E assim por diante. Né? Normalmente isso aqui está em função do projeto que a gente vai estabelecer, né? Dependendo do que a gente vai fazer. Tá bom? Pergunta. Quantas linhas deve ter uma tabela verdade para representar um circuito lógico de 5 entradas? Isso quer dizer, então, que eu vou ter um circuito lá que vai ter o quê? Vão ter, por exemplo, 5 chaves. Então, minha pergunta é, quantas linhas eu tenho que ter nessa tabela verdade? Ah, é isso aí. Né? Então, eu tenho que ter 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado à quinta, que é igual a 32. Né? Então o pessoal já fez a esqueminha certinho. Beleza, tudo bem? É isso aí? Dúvidas? Tranquilinho, né?